Fala, meu povo! Bem-vindos ao primeiro episódio, começando. Meu nome é André, também chamado como Caneta Bique de Óculos. E eu sou o Gaba, mas vocês também podem me chamar de Atirador de Van, Ciclope, Ben 10. E nesse primeiro episódio vamos falar sobre cinema e aprofundar na vasta galáxia do cinema de bordas, ou cinema periférico, tipo onde é feito, como é feito, quanto custa, onde se reproduz. Tudo isso nesse episódio com o apoio de Bamerindos, o banco da renda. Se você quer rendimentos e investimentos seguro, é com a poupança Bamerindos. Numa distribuição Gabaverse Pictures Nerdmus Podcast, versão brasileira. Eu sou Nerdmus. Pelos poderes de Grayskull. Então, rapaziada, o que nós temos em cartaz para Teixeira de Freitas? O Lar do Tédio. A gente não tem mais nada, né? Nerd pra fazer aqui. A não ser Aqui no nerd, cinema. que eu saiba não. Tem o quê? Cinema, tem aquele playground Aquele fliperama tosco do Teixeira Mall. e do outro também. É do isso, Pat mano. Mix. E O acabou. do Pat Mix é mais kids, né? Mais júnior, pá. É. Teixeira Mall ainda é um pouco mais cult. O máximo que tem mesmo de entretenimento é poder comprar bala fine e amendoim japonês na Americana pra assistir filme lá no Pat É Mix. só isso, cara. O nerd não tem opções na cidade. A gente não é valorizado. É isso. A gente cria o nosso entretenimento, né? É, a gente fica horas e horas em frente ao computador pra criar entretenimento, senão nós estamos lascados. Exatamente. Videogame, mano. Então vamos para o primeiro filme da lista. John Wick 4. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Cara, isso aqui merece um Oscar, mano. Keanu Reeves. É Keanu É Reeves. fucking Keanu Reeves. Basicamente, cara. Cara, a pessoa que falar que John Wick é um filme ruim, por favor, se você está na sala e você não concorda com o que a gente está falando, se retire, tá? John Wick, filme do ano. E se você não concorda, foda-se. E Keanu Reeves é um bom ator, sim. Tem um palhaço num ator lá em Hollywood falando que é porque Keanu Reeves é um ator péssimo. Keanu Reeves foi indicado ao Oscar. O babaca que falou isso nem nome, nem sei o nome dele. Cara, ele é o ator que salva qualquer produção. Ele apareceu no Não, filme do mentira. Bob Esponja, mano. Ele não salvou muito Matrix bom. 4. Ele não salvou Matrix 4. Matrix 4, exceção Matrix 4, Ah, tá? tá. Mas, Continua. cara, o filme do Bob Esponja foi muito foda. Assisti pelo Keanu Reeves, tá? Muito bom. Até o jogo, cara, Cyberpunk, o jogo flopou por conta da verdade. qualidade. Porra, meteram o Keanu Reeves lá, caralho, eu preciso jogar. Jogo foda. E é isso, mano. A Undine 4, ou é Undine 5, é a nova versão de programação para jogos. É tudo muito realista. A demo foi... Aliás, eu gosto de brincar. O filme foi feito para poder fazer propaganda dessa engenharia para jogos. Cara, é o Keanu Reeves! É o fucking Keanu Reeves! É o Neo! Entendeu? É o John Wick. É o cara que o quê? Se atropelou o cachorro, você vai morrer pra ele. Tem até um jogo engraçado que é o John Wick. Ele tem uns poderzinhos lá, né? Aí tipo coloca 400 bilhões de zumbis contra o John Wick. O cara desce bala em todo mundo e tá tudo. Aí fica aquelas montanhas de corpo morto, aqueles rios de sangue, o Keanu Reeves afogando o sangue e dando tiro. É foda. Só perde pra Keanu Reeves, o John Wick só perde pra um cara em questão de poder. Tira o cinema de herói, foca em poder de ação mesmo, filme de ação. Só perde para Chuck Norris, porque Com Chuck certeza, Norris cara. é Chuck Norris. Chuck Norris é imbatível. Agora, uma verdade absoluta. As coreografias de luta de John Wick, elas são impecáveis, mano. Impecáveis. Não tem discussão. Não Não tem Isso discussão. não tem discussão. Vamos para o próximo filme, Pânico 4, pra quem não sabe inglês, tá? Isso que é meio inútil, mas vai. Olha, eu tenho um certo preconceito contra filmes de terror, porque basicamente você tem uma RPG, você tem uma bomba atômica, você tem um estilete e uma banana. E a pessoa vai pegar uma banana para se defender. Não, isso aí é todo mundo em pânico. É outro filme. Esse aqui Mas, não. cara, tipo, a paródia faz sentido, porque é basicamente Faz, isso. Faz. Você chega lá, porra, você pode comprar duas casas. Uma casa super tecnológica, arquitetônica, iluminada e uma mansão mal assombrada. Porra, vamos para uma assombrada, caralho. Você já percebeu que todos os filmes da franquia como é que The Conjuring, que é Invocação do Mal, todas as franquias tem sempre uma criança imbecil. Eu não consigo entender. Qual a lógica? Tem sempre uma criança imbecil, né? O mais curioso,
A mãe fala, não come biscoito que vai te dar sede de noite. Ele vai lá e faz o quê? Come a buceta do biscoito. Aí, como a miséria do biscoito, chega de madrugada, acorda e tá... Ai, meu Deus, que saudade, eu vou descer lá embaixo. Aí tem que descer 2 andares de escada pra poder chegar lá embaixo pra tomar um copo d'água. Quando ele tá subindo, vê o carrinho de bobeira. Aí ele, em vez de trair desespero, em vez de ele correr e se cobrir, que nem toda criança dessa que sabe que não tem demônio nenhum, não tem bicho nenhum, mas cobra as pernas porque não quer ser puxado. Né, uma capa de proteção. Em vez de fazer isso, ele vai lá e faz o quê? Pega o carrinho de bobeiros e joga de volta. Vai, demônio! Brinca aí também! Mano, eu não gosto de filme de terror porque não é lógico, tá? Aliás, sou fã de Star Trek. Filme de terror não é lógico. É o que você falou, cara. Por exemplo, eu, quando tô em casa, principalmente quando tô sozinho, porra, o bebedouro lá fez aquele de noite, a geladeira instalou. O que eu faço? Pego meu cobertor de demônios, cubro minha cabeça, pô, tô seguro, mano. É isso. Nossa, quando eu era salmista da igreja católica, era um caos. Eu assistia filme de terror de madrugada, depois via 4/3 enrolado na maçaneta, que é pra garantir que o demônio não abra, né? E ainda dormia com o terço do pescoço. Aí eu ficava, hoje eu olho aquilo e falo, nossa, que muito bobagem. Como se o demônio... Não, o melhor de tudo é que a gente sabe que não tem demônio em casa. A gente sabe que não tem espírito. A gente memorizou onde é que tá os móveis da casa que é pra passar no escuro e não acertar. Mas a gente não quer arriscar. Você sai do quarto acende a luz, passa na sala acende a luz, chegou na cozinha acende a luz, vai pro banheiro acende a luz. Volta apagando e correndo, que é com medo do demônio vir dar sombra. Eu faço muito isso, não tá? Se você fala que você não faz isso, você é doente, mano, tem eu problema. Faço muito isso. Quando eu for beber água de noite na cozinha, acende a eu casa. Vou lá, acendo todas as luzes. Aí eu já fico numa pose de corrida, tá ligado? Perto do interruptor, com um copo de água na mão. Bateu, mano, voado, eu saio, porra, e não caiu uma gota de água. Bebo minha água e é isso, vou dormir. Mas, preventivamente, eu pego a minha garrafa de água e levo pro meu quarto. Resolveu o problema. Vamos para o próximo filme. Shazam 2. Pode passar doença, porra. Inútil, esse aqui é uma merda. Adendo. O filme, para uma sessão da tarde, é legal. Para assistir ali na tarde, que minha mãe acabou de assistir novela. A mãe acabou de assistir Chocolate com Pimenta. Nem essa que tá passando, mas passa tantas vezes que eu acho que é ela. Tá assistindo Chocolate com Pimenta. Depois vai vir o Jornal Regional, que é o pai que assistir. A criança tá em casa tentada fazendo o quê? Fazendo nada. Aí a mãe que tá assistindo TV continua, o pai fica na espera ansioso e a criança vai assistir. Ajunta a família. Entendeu? Para isso é bom. Para isso é bom. Fora isso, joga fora. Cara, eu acho que é um bom filme, tá ligado? Shazam é um bom filme para o nível de filmes que a gente tá tendo de heróis. Principalmente, me desculpe, Marvetes, lixosos, vocês são uns bostas que, sinceramente, cancelem ele, tá? Não cancela o podcast, não. Cancelem ele. Decepcionante, tá? Tô zoando, gente. Eu sou um híbrido de Marvete e Decenal, até porque realmente as produções da Marvel, recentemente, elas estão deixando muito a desejar. E como fã, eu não vou ficar babando ovo, só porque eu sou, tipo assim, porque eu gosto das produções do estúdio em geral. E isso não tira o mérito das produções anteriores. Mas, convenhamos que a Marvel tá em decadência. Mas, enfim, Shazam é um bom filme. Eu acho que, pra esse filme agora, o que aconteceu foi que eles não souberam, dosar tipo assim, não houve um equilíbrio pro personagem, o protagonista. Enquanto ele é criança, adolescente, ele é muito sério, mas quando ele vira Shazam, ele já brinca demais. Só que as pessoas esquecem que ele é a mesma pessoa. Só que meio que, o humor dele muda quando ele fica adulto, entendeu? Eu acho que houve um pouco de desequilíbrio aí. Mas, assim, eu acho que o filme é bem legal, o CGI tá decente, o roteiro tá aceitável. A questão é, flopou por falta de marketing da Warner. E também porque é o histórico, né? A DC tá vindo histórico de filme ruim, de Tá. filme ruim. Pode ser que Besouro Azul, que saiu o trailer aí, salve. Pode ser, porque já é da nova franquia do James Gunn aí. O James Gunn botou, falou, não, isso aqui tá bom, vai. Né? É o que pode ser que salve. Pode ser. Não é garantia também não, pode ser. Porque o que é certeza mesmo, que tá todo mundo, que o pessoal esquece que existe esse filme e ele vai ser lançado esse ano, é o do Flash, que é o que vai rebutar tudo. O orçamento da Warner foi tudo pra Flash, mano. Não sobrou nada pra Shazam. E é isso, os caras, galera. De repente eles viram mais potencial em Besouro Azul. E é sabido que a Warner tá passando sufoco aí. Depois da compra da Discovery. Então, é isso, galera. Vamos investir no que tem potencial, que a gente pode ter um certo retorno. Foda-se Shazam, pau na bunda da galera. E é isso, mano. Vamos para o próximo filme.
Super Mario Bros. Esse é o filme do ano. Foda. Isso aqui é foda pra caralho. Gigante. Isso aqui é gigante. Cara, vocês não têm o direito de falar que esse filme é ruim. Não tem, cara. Vocês assistiram o trailer? Mano, aquilo tá sensacional, cara. Agora, tipo assim, eu fico frustrado. É por isso que pra mim o Rotten Tomatoes, ele não tem, tipo assim, Não passa tanta credibilidade. exatamente, o Rotten Tomatoes, eles não passam credibilidade. Simples fatos. She-Hulk é muito bom e Super Mario é ruim. Cara, como alguém fala que Mario é ruim, cara? É lógico que é um filme de jogo, é um filme pra criança, Você não pode esperar um super mega roteiro, trabalhar tantos temas, de repente até temas adultos demais, como inclusão e tal, num filme que é só pra divertir a família. Incluir personagens de jogos, nostalgia, que o filme apela muito pra isso. Você tem ali, ó, Donkey Kong, você tem Super Smash Bros, você tem Mario Kart. Porra, eles fizeram um apanhado de franquias e meteram ali dentro. E eu ainda falo que é um filme mais pro público mais velho do que pras crianças. É tudo pra quem joga. Esse filme não foi feito pra criança. Criança tá indo assistir porque é bonitinha, fofinho, tudo redondinho, bonitinho. O filme foi feito pra galera velha que jogou Exatamente. no Atari, Donkey Kong, entendeu? É pra essa galera. Tem muita referência ali de jogos que crianças de hoje não fazem ideia. O Donkey Kong, mano, eu não vivi Donkey Kong, mas eu conheço porque eu tive um Polystation. Eu também tive Polystation. A nossa geração teve Polystations. Então, tipo assim, console acessível. Mas, tipo, a gente teve acesso a esses jogos. Então, tipo, as crianças de hoje não tem noção, mano, que é isso. Tem muita referência ali. Pode ser que a galera aí que nasceu até 2005 conheça o Mario por conta do Clique Jogos, que também tá extinto. Exatamente. Mas vai ser o que salva. Esse aí é o limite, Passou disso aí, tá indo assistir porque é fofinho. Exatamente. Porque tem personagens que são pra crianças, são muito caricatos. Mano, até a dublagem. Eu não cheguei a assistir esse desenho, não é da minha época. O pessoal tá A falando dublagem, do trailer. mano, é idêntica do desenho antigo. A minha mãe falava que ela assistia, eu me arrepio quando eu falo. Porque, tipo assim, de certa forma mostrou que eles tiveram certo carinho em trazer isso pros fãs mais velhos, esse cuidado. Então, tipo assim, como é que a pessoa... Teve um comentário, cara, no Rotten Tomatoes, de um cara que falou assim, não foi com essas palavras que eu não me lembro exatamente, mas foi basicamente nesse nível, que o filme parecia um jogo. Porra, mano! Mas é a ideia, cacete! É isso, cara! É baseado no jogo. Você tá fazendo o que ali esse filme? Isso é a crítica especializada, mano. Olha que nojo, que nojo. Mas She-Hulk é bom, She-Hulk... Não, agora vou ser sincero, o She-Hulk foi legal até o 4º episódio. Entrando no mérito, tá? Não vou tirar, não. Aí chegou no 5º, eles cagaram. Tava engraçado, que nem a... Eu gosto de comentar desse trecho porque eu chorei de rir. A menina lá que foi mandada pro inferno e tipo, ela tava bêbada, mano. E aí ela disse que voltou e a única coisa que ela teve que fazer foi vender a alma dela pro diabo pra sair de lá. E ela foi parar do nada, tipo assim, depois numa sala lá com o juiz e pá, então, história andou, mas tipo, foi bem legal. Foi divertido aí. Tinha lutas, tinha ação, aí depois virou... Eu não vou falar isso, não. É melhor que eu não fale, não. Tá Vamos bom. pro próximo filme. Vamos pro próximo. O Exorcista do Papa. Não é papai, é o Papa. Maneirinho. Não me agrada muito. Tá ligado aquele filme O Exorcista que a doente lá vira pescoço? Aham. É baseado naquilo. Caralho. Tem referência dele. É bom. Eu tô tentando entender por que deu de Hollywood que eles falaram assim, bom, estamos fazendo coisa nova, não tá dando certo, vamos pegar as coisas velhas e fazer reboot, fazer coisa... É isso. Porque, vamos lá, teve Sonic, que é de jogo. Muito bom. Bom pra caramba. Agora vai ter do Mario. Excelente. Perfeito. Aí teve o Exorcista lá no passado, grande sucesso. Acabou a franquia. Ainda vai ter, mas tipo, tá um hiato enorme da franquia do Invocação do Mal, que é bom. Aí tá cara aqui, o Exorcista do Papa. Pegou o Exorcista lá do passado, jogou aqui. Nice, tá valendo. Se pegar aí, dá pra pegar John Wick da franquia longa. Tá longa. Pânico ressuscitou lá de trás, porque Pânico é antigão. Né? Que a máscara não é de hoje. Que mais? Shazam a gente pula, né? Shazam. O Batman voltando no filme do O Flash Batman também. voltando, Aquele Michael Batman, Keaton. Isso, dos Michael anos 80, Keaton. mano. O próprio o Miranha, pô. Voltou o primeiro Miranha, Tobey Os Maguire. clássicos. A galera tá numa vibe muito nostálgica pros filmes ultimamente.
Eles estão assim, Mas, criatividade. mano, né? eles estão acertando muito nisso. Porque, tipo assim, agrada os fãs. Homem-Aranha é um filme bom, o terceiro filme, né? Com os 3 Homem-Aranhas, ironicamente, 3. Não é um show de roteiro, é pobre. Mas, cara, tem os 3 Miranhas, mano. Então foda-se. Eu quero nostalgia, eu quero ver o Andrew Garfield. Eu vou deixar aqui assinado e depois você vai assistir, que é o Animatube desenhando a crítica do Nando Moura em cima desse filme, né? Que ele chama de o Corno-Aranha no Multiverso. É maravilhoso. O Corno-Aranha no Multiverso dos Cornos, que ele fala que aparece os 3 primeiros cornos, né? Aí quando chega o Tobey Maguire, que é o corno massa, a nerdaiada no cinema, é muito bom. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou passar pra você assistir, é maravilhoso. Mano, eu tenho que falar uma coisa até fora de contexto, que a gente tá falando do Exorcista do Papa, e viemos parar em Marvel novamente. Mas como eu falei, híbrido Marvete, cara. Eu tenho sangue Marvete e Decenalto. Mano, vai sair Homem-Aranha no Aranha-Verso. Você viu que a porra... cara, Você viu o trailer que saiu a voz dos 3 Miranha? Quando eu vi que vai ter... Não, isso aí pra mim tá ok. Mas quando eu vi que vai aparecer o primeiro personagem de live action da Marvel, de produção da Marvel, na verdade, que foi o Spider-Man. Aquele Homem-Aranha japonês foi a primeira série da Marvel. Foi. Inclusive, o Stan Lee, ele adorou. E aquela série, ela deu origem a Super Sentai, que é Power Rangers no Japão. Então, tipo assim, deu origem a muita coisa, cara. E tipo, mano, se ele não entrar nesse filme falando que ele é um Homem-Aranha, um emissário do inferno, eu nem assisto, cara. Não, aí vai perder a graça. Tem que ter. Ele, mano, mas você sabe que vai ser dividido em 2 partes esse filme do Miranha, né? Não sabia. Do Miranha Verso, vai ser dividido em 2 partes. Ele tem o Megazord, cara. Começa agora e termina no ano que vem. Mano, ele tem o Megazord de leão, que é um híbrido de leão com a nave. E ele... Porra, mano. Cara, eu vou fritar neurônio. Vai fritar neurônio. Tá super confirmado, tá? E tipo assim, o lança-teia dele, ele aperta o botão, sai a roupa, aparece um zíper, e aí ele virou Homem-Aranha. Cara, eu chorei de rir a primeira vez que eu vi isso, tá? É muito bom. Deve ser uma zoeira da porra. Não, eu tenho certeza que vai estar assim. Eu falei, que é o vilão? E o que você vai fazer comigo? Jogar teia? Não. Vou meter bala e puxar a metralhadora. Ele faz isso, mano. Tem um compilado no YouTube com os melhores momentos desse Homem-Aranha. Você precisa ver as acrobacias e o parkour que ele faz. E é uma série antiguíssima, tá? Mas é sensacional. O Stan Lee, mano, adorou quando ele viu. Ele adorou. Descansa em paz, Stan Lee. Você tem ótimo gosto. Vamos pro próximo. O Urso do Pó Branco. Sem personalidade, maluco. O nome já diz tudo. Cara de filme do sci-fi. Eu, tipo assim, automaticamente quando eu vi o trailer desse filme, eu me lembrei de Sharknado. Aquela franquia infinita de filmes onde um tornado de tubarões chega na cidade e os tubarões comem as pessoas em toda parte. É muito bizarro, cara. Sabe, a minha nerdice, ela tem um limite de aceitação sobre ficção e até onde isso chega na realidade, sabe, cara? Aí, porra, um tornado de tubarão, mano. Não, e tem outra produção do sci-fi que é Velocipasto. É um pastor que vira um Velociraptor e vai fazer justiça, cara. Olha, os negócios meio avulso. Parece aqueles anime fora de contexto que você vai assistir, tá procurando anime. Vou assistir um aleatório aqui, do nada é um que o cara vira metade Lula, metade... É uns negócios meio avulso. Não, e outra vez eu vi um anime, cara, essa foi a paródia mais nonsense que eu já vi na minha vida. Tinha uma menina lá, no meio do pasto, aí ela joga o chapéu dela, começa a correr e ela vira um jato, mano. É o quê? Michael Jackson, pô? Filme Moonwalker, só se for. Ela virou um jato, cara. O Michael Jackson tá lá, do nada ele vai lá e começa a virar um robô com proteção, o cara dispara atirar nele, ele começa a transformar do robô pra um jato. É do caralho. Aí o jato vai lá, mira pra onde é que tá o difusor de prótons, que é isso o nome da arma lá do grande vilão do filme. Né, pra quem não sabe, esse filme é aquele do Are you okay? So, are you okay? Are you okay? É, Smooth Criminal. O nome do filme, se eu não me engano, é Smooth Criminal. E teve jogo, inclusive, muito bom também. Pra Atari, olha que do caralho. Misericórdia. Não, é bom. A trilha sonora é toda... É tipo Sonic, a trilha sonora foi toda do Michael Jackson. É do caralho. Eu tacando spoiler dos negócios que ninguém sabia, mas tá bom. Eu sabia, cara. É, a trilha sonora eu não lembro agora qual Sonic, eu acho que é Sonic Dash. Mas não, posso estar aqui redondamente enganado, mas enfim, tem um Sonic aí que a trilha sonora foi o Michael Jackson que fez.
Cara, mas tem um que vai estrear. Tem um filme que vai estrear em Teixeira de Freitas. Esse vai lotar. Impossível não lotar. D&D. Cara, eu preciso muito assistir esse filme, mano. Você não tem noção na Calma, hype que eu estou. calma. Eu falei D&D. Fala o nome, que eu não sei pronunciar. Dungeons and Dragons. Mano, tipo assim, eu me lembro de ver no Twitter sobre esse filme e todo mundo... Porra, ninguém tava nem aí, cara. Pessoal metendo pau, falando que vai ser um filme ruim e tal. E eu cheguei lá e meti o foda-se. Olha, foda-se pra onde vocês. Vai ser um filme foda. E eu não tô nem aí com nota e foda-se, eu vou ver, cara. E aí, mano, a Paramount, que é quem tá produzindo esse filme, né, começou a soltar clipes aos pouquinhos, o marketing tá bem legal. Soltaram do nada um clipe, por quê? Deixa eu explicar antes de falar, né, sobre o que aparece. Não é spoiler, tá, galera? O filme ainda não estreou. Tá no trailer, não tem como ser spoiler. Exatamente. O filme, ele basicamente ele se passa no jogo D&D. A animação que todo mundo conhece, a Caverna do Dragão, ela é inspirada nesse jogo também. Então, tipo assim, aqueles personagens todos lá que a gente vê na animação, eles são personagens inspirados no jogo. E no filme eles criaram, mas eles não são os mesmos personagens. Eles são inspirados também na mesma franquia, né? D&D. É isso aí que eu ia comentar, porque, tipo assim, Dungeons and Dragons não tem erro. Não tem erro. Tá feito. É um jogo de tabuleiro. Não É tem um jogo erro. de tabuleiro. Não tem erro. Não tem. Mas aí eu fiz até a consideração, eu até anotei, porque essa é importante. Né? Porque eu não sei que jogo é esse, eu nunca joguei. Eu já vi o RPG. colegas. É RPG. Eu sei que é RPG. É de tabuleiro, não é? Yes. Pois é, eu nunca joguei. Mas passava na Globo, Cavalo do Dragão. Passava na Globo. Passava eu na assisti Globo. muito, cara. Bom pra caramba. A trilha sonora. Não tem erro. Tiamat, o Mestre dos Magos, O pô, Vingador. Vingador. Não tem erro. Não tem erro. Só que, assim, eu lembro de uma coisa que pouca gente... Foi um surto coletivo. Eu vou falar agora e a galera vai lembrar. Principalmente se for nerd raiz. Que foi a propaganda do Renault Kwid Outsider. Que eles pegaram os personagens de Caverna do Dragão e tacaram na propaganda. E a galera acreditou que era trailer do filme. Mano, todo mundo acreditou, cara. E o pior é que todo mundo ficou hypado. Porque Ficou. se eles fizessem um filme, as pessoas realmente iam assistir. Mas sem dúvida. Mas assim, eu acho que eles pagaram tão caro pelos direitos disso que a propaganda não tá mais no canal oficial da Renault. Não Você tá. só encontra em canais terceiros. Mas foi sensacional. Você pode encontrar as imagens em sites ainda. Não. Ficou muito fiel. Só aquilo ali pra mim já Muito dava o fiel. filme. Já dava o filme. Cara, com certeza. Foi um CG baratinho, mas eu assistiria horas. Não, mas o Tiamat tava bonito pra caralho. É, o dragão tava. de cabeça tava bonito. E agora, voltando aqui ao filme do D&D que vai estrear na semana que vem. Quer dizer, depende de que momento que vocês estão escutando esse podcast. Talvez seja agora, talvez já estreou. Enfim, eles fizeram referência aos personagens do desenho, mano. No trailer eles aparecem. Bicho, eu me lembro que quando eu vi esse trailer, eu tinha acabado de acordar, tava com o celular na mão, rolando o feed do Instagram, e me deparei com essa cena. Mano, eu me arrepiei dos pés à cabeça, cara. E, tipo, isso deu um novo gás às pessoas que estavam metendo pau no filme. E eu cheguei pra elas, toma, se fuderam, mano. Porque o filme vai ser bom. O filme vai ser foda. Tipo assim, a mesma crítica que falou mal de Super Mario, meio que fez muitos elogios a respeito desse filme. Tipo assim, eu não gosto de levar em conta isso. Eu gosto de assistir e tirar minhas conclusões, porque gosto é gosto. E, infelizmente, esses críticos, entre aspas, especializados, eles levam mais em consideração o gosto próprio do que aspectos técnicos do filme mesmo. Mas, assim, independente do que as pessoas digam, se é ruim, se é bom, eu vou curtir, cara. Eu vou curtir, eu sei disso. Porque o trailer, ele já me convenceu. É a mesma coisa de Mario. Se ele não me ganhar com roteiro, ele me ganha com nostalgia. Foi o que aconteceu com Homem-Aranha. O roteiro não era tão bom, mas me ganhou com nostalgia, cara. Só de ver lá, porra, eles abraçando o Andrew. Porra, mano, eu não tenho palavras. Chora não, que vai Eu estragar a estou maquiagem. contendo as minhas lágrimas aqui, mas Vai- pode cair no microfone, galera. Vai estragar a maquiagem. Cara, você falando de trailer, me fez lembrar... O bicho, o trailer é um negócio que assusta de vez em quando. Assusta. Assusta. Tem uns trailers que você fala assim, caramba, vai ser do caralho. Vingadores do Guerra Infinita, porra do Hulk tava lá e não tinha Hulk. Não tinha Hulk. Não tinha Hulk. Joker, um trailer que não dava nada, ganhou Oscar. Ganhou Oscar.
bom O pra trailer caralho. de The Batman, mano. Com The Nirvana, Batman. porra, mano. Vai tomar no cu. Aquilo ficou muito bom. Assim, aprendam. Alô Warner Bros, alô Disney. A gente assiste quando o trailer é bom. Entendeu? A gente pode ser que vá lá e fique puto porque o filme é um lixo. Com toda certeza. Mas a gente vai porque o trailer é bom. Não tem nada a ver assim. É porque a franquia. Não é. É porque a conta do trailer. Que nem, por exemplo, Blue Beetle, né? Besouro Azul. Me cativou com o trailer. Muita gente, cara. Provavelmente o filme vai ser uma bosta. Mas, assim, porque já foi feito antes do James Gunn chegar na parada. Mas se o James Gunn aprovou, pode ser que seja bom, né? Pode ser, cara. Tem a mãozinha do Dr. James. Pelo trailer, eu gostei, cara. Vai ser um bom filme. Eu acredito que ele vai ser acima da média para os filmes desse ano. Assim, apesar de que, depois dos últimos acontecidos, tanto com DC como Marvel, eu não estou hypado para nenhum. Nem Não pra tem Flash. como. Não tem Blue como. Beetle eu vou assistir, mas a minha hype é o que eu te falei. Está em John Wick, que eu não assisti ainda. Está em Super Mario e está em D&D. E é isso. Tá fudido, que é tudo em abrigo. Cinema não é só poderzinho saindo do olho, né? Tem toda uma trabalheira por trás e tudo mais. Tipo, tu faz esse negócio de cinema de bordo também, né? Sim, sim, sim. Nesse universo eu sou mais conhecido como atirador de vans, um dos meus apelidos. Que essas paródias, além de render muita atenção pra gente, uma atenção, digamos assim, positiva, né? Porque a gente acaba fornecendo entretenimento gratuito pra região, a gente acaba destruindo a reputação. Pessoal, no caso. Exato. Não é só a minha, cara, de todos os atores amadores que também participam. Nada formados em atuação. Mas o que vale é a diversão. Então a gente começou com uma brincadeira em 2016. E acabou que virou um ritual anual. Então, mesmo que a gente não faça o vídeo todo ano, a gente faz pelo menos uma fotinha para manter vivo. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Não só referente à atuação, mas referente à forma que tudo é editado. Ficou até um pouco profissional, cara. Mesmo que seja cinema de bordas. Mas digamos que o meu olhar referente a isso, depois de estudar bastante, mudou. Eu não sabia que isso era cinema de bordas. Eu achava que era paródia mesmo. Que era algo que a gente sempre falava. Sim. Mas que você... Porque você falou que ficou mais profissional. Você usa qual software? Né? Sony Vegas. Na verdade, eu sempre usei o Sony Vegas. O Vegas. Mas a edição que eu fazia era uma parada mais Movie Maker. Tipo, eu tinha uma ferramenta poderosa nas mãos, mas eu não sabia usar o que ela oferecia. Sim. É tipo eu com o Reaper. Eu tenho o Reaper baixado, não sei usar. Eu uso o Audacity pra editar áudio, que eu acho mais fácil. Até porque teve aula disso. É porque eu tava lembrando aqui, porque um certo ser humano colocou na minha cabeça que o top é Adobe Premiere. Adobe Premiere é a regra, a exceção são os outros. Só que quando eu comecei a querer mexer com edição de vídeo, né, eu também tinha esse negócio, vou baixar o Sony Vegas, porque a referência era Sony Vegas, né? Sempre foi o Sony Vegas. Eu fico sempre com o pé atrás, porque pô, vai sair do Vegas pro Photoshop, eu fico com o pé atrás. Né? No Photoshop não, com Adobe Premiere. Tudo bem que o Animation faz mais sentido aí pro Animation, né? Fazer animação no... Tem o After Effects. É porque a Adobe, eles têm um software, uma gama, né, mais completa de ferramentas. É o pacote fechado. Exatamente. Então, tipo assim, você consegue trazer efeitos do After Effects pro Premiere, e o Vegas é uma ferramenta solitária. Mas, tipo assim, ele é uma ferramenta solitária, mas muito completa. Só que as paradas ali são mais manuais, digamos assim. No Premiere você tem um software que é mais moderno, que ele meio que se adaptou. O Vegas, ele envelheceu mal. Entendi. Ele continua tudo muito assim, muito manual, é muito trabalhoso, é muito difícil de fazer. Principalmente efeitos. O que mudou de lá pra cá nessas paródias, além de ter sido essa questão de câmera, de trabalhar com vários ângulos, de trabalhar corte, foi a questão dos efeitos especiais. Eu não sabia usar chroma key naquela época, né? Então eu pegava o quê? Eu pegava os PNGs, ia fazer explosão, movia frame por frame, mano. Era trabalhoso. Era muito. Colocava um efeitinho ali pra disfarçar, às vezes, que tinha aquele dentinho, né? Da imagem que é mal cortada. Pô, mas pra 24 disfarçar. fotos, bicho. Pra Mas segundo. frame por frame eu fazia pra poder colocar um efeito de laser saindo dos olhos. Então era muito trabalhoso.
E aí, tipo assim, usando a ferramenta que eu aprendi a mexer no Vegas sozinho, mano. Foi eu e minha força de vontade. Nunca nem... Tipo assim, até tutorial eu não costumava assistir. Quando assistia era aquele espirralho com áudio estourado lá, tocando faded. Nossa, enfim, música eletrônica de 2016. Tutorial de Minecraft, de como instalar Minecraft, lá tem launch. Tudo isso. Exatamente. É tudo desse jeito. Tudo desse jeito. Assim, um padrão de tutoriais. Mas enfim, voltando. E aí, mano, eu aprendi na bruta, tá ligado? Com a minha força de vontade. E aí, ao longo desses anos, explorando a ferramenta, eu descobri o Chroma Key e assistindo produções muito baratas, digamos assim. Eu aprendi uns truques também, em que você não precisa necessariamente colocar um efeito especial. É tudo efeito de filmagem. Que nem eu já tinha comentado com você, né? Nerd Raiz, eu sou muito fã de Tokusatsu. É um tipo de produção japonesa, aquelas em que... Cara, Power Rangers, Super Sentai, Godzilla, aquele que a pessoa veste uma fantasia Pra de quem é mais dinossauro. antigo, Jaspion, Jaspion, Ultraman, tudo isso é Tokusatsu. E eles, tipo assim, desde os primórdios, que quando os efeitos já eram caros, né, naquela época, mesmo os efeitos técnicos, eles exploravam essas ilusões, entre aspas. E assistindo essas produções baratas, eu aprendi muita coisa desses truques. Então, como eu não tenho recursos, e eu não sei usar outras ferramentas... como o After Effects e tal, só tem o bruto mesmo, que é o Vegas, e Chroma Key, eu juntei tudo isso, o útil ao agradável, e as paródias começaram a ficar melhores, digamos assim, sabe? Então, tipo assim, a gente começou a colocar um pouquinho mais de atuação, um pouquinho mais de texto, não ficou mais aquela coisa jogada, que antigamente era isso, vamos lá e fazer uma paródia, galera, porra, partiu paródia, e é isso. E aí, ficou com um toquezinho profissional, mas não deixa de ser cinema de bordas. Cara, é curioso pensar assim, porque tipo, você falou aí, você roteirizou, editou, aí tem um áudio, muito provavelmente a captação, que você deve ter apanhado por um bom tempo com captação de áudio, né? Agora você tá dublando também, não? Tu faz dublagem? Comecei com a dublagem, cara, inclusive, graças a André, uma salva de palmas pra todo mundo que tá aí na sala pra André. Porque eu achava muito massa. Eu dublava no banheiro enquanto tomava banho, Pokémon, essas coisas, personagens. Falei, porra, eu podia começar realmente a trabalhar com isso, mano. É lógico assim, como hobby. Sim. E aí, eu gosto muito de animação, de anime, desenho, pá. Aí eu comecei dublando Pokémon. E isso deu uma repercussão no meio dos meus amigos que eu não esperava, cara. O pessoal gostou demais. Eu gostei do Ben 10. O do Ben 10 ficou bom. Pois é, e eu fico muito feliz de escutar isso. É muito importante esse retorno, sabe? E aí eu comecei a dublar personagens também com os amigos. E aí veio do Ben 10. E aí, porra, mano, eu curti demais a experiência de, tipo, tentar encaixar a voz, da edição. Eu não domino edição de áudio, eu também faço tudo pelo Vegas. Como eu te falei, é uma ferramenta mais seca, mais assim, mais manual. Mas ela não deixa de ser muito rica. E é isso, cara. Eu comecei a explorar a dublagem também, gostei demais. Inclusive chamei alguns colegas também. Eu já estou dublando com uma amiga, que ela é cantora, inclusive. Bom. E é isso, cara. Eu espero que um dia isso possa render aí, de repente, um pouco mais de atenção, né? Pra eu ter mais monetização do YouTube, quem sabe? Na verdade não é nem pelo dinheiro, mas... é pelo dinheiro. É pelo dinheiro. Trabalhar com isso aí ia ser Quem muito que massa. não é pelo dinheiro no mundo? Com certeza é pelo dinheiro. Mas é porque tipo, você Foda-se. tava pensando aqui, putz, você roteirizou, atuou, editou, a porra toda, agora tentando na área de dublagem, eu fico imaginando, chegar lá no futuro, os filhos dele dublando os filmes dele. Ia ser do caralho. Pô, ia ser massa, Ia ser do caralho. Porque assim, dá um trabalho da porra. Porque é cinema. Querendo ou não, é cinema. E dá um trabalho da porra pensar. Só porque assim, cinema de bordas já é o tipo de filme fora dos grandes centros, né? Hollywood, Bollywood, né? Globo Filmes, né? Onde cada pessoinha, tipo uns 300 pessoas, cada pessoinha é responsável por uma coisa. E tipo, você é responsável por isso tudo numa coisa só. É meio surreal pensar isso. Cara, já brincaram comigo nesse sentido, né? Que eles falaram que eu era multi-utilidades. É bombril. Exatamente. Mas é quando, cara, você gosta de uma coisa, mano, você faz, não tem jeito. Tipo, eu gosto tanto de fazer paródia que se uma pessoa chegar e falar, bora fazer uma paródia de super-herói meia-noite na rua e eu ter que levantar, porra, cansar, eu vou, mano.
eu vou sem pensar duas vezes, porque eu curto demais, cara. Tipo assim, às vezes é até um pouco maçante, é um pouco cansativo, porque a edição é custosa. Inclusive eu tenho um defeito de quando eu começo, eu não paro, eu tenho que terminar ali, mesmo se... Aquela dublagem de Pokémon mesmo, eu fui terminar ela meia-noite, eu passei o dia todo mexendo com aquilo. Porque, tipo, eu fui a voz, eu editei imagem, vídeo, áudio com sincronizar, boca, tudo isso. Então, tipo assim, quando você curte, cara, acontece, mano. Mas como você fala, eu não tenho talento, por exemplo, pra atuar, mano. É uma bosta. Mas eu gosto, cara. Depois sim, eu fui do grupo de teatro lá do Instituto Federal. Leco, eu tava olhando isso tudo, né? Porque, querendo ou não, é cinema. Cinema de bordas é cinema. Mesmo fugindo aí de Hollywood, Bollywood e da maldição que tem no Brasil, quer falar assim, grande centro de cinema do Brasil. Não é grande centro, é o que o gringo acha que é Brasil, que é o quê? Rio, São Paulo e mato. E mete um filtro de América Latina bem alaranjado lá. Não sei porquê, não sei porquê. E toca um samba, né, mano? Eles têm um negócio com samba. Eu não sei qual é o problema. Vai fazer filme, vou colocar o Elevador Lacerda, destaca samba. Porra, axé. Mas, porque falando em Brasil, eu lembrei que eu até comentei com você sobre Cidade Invisível, aí fica mais minha propriedade que eu assisti as 2 temporadas. Bom pra caralho. Bicho, é surreal pensar os efeitos. Imagina a seguinte situação. Precisamos gravar em um garimpo ilegal. Você acha que algum garimpeiro vai ceder? Não vai. Aí eles vão lá e fazem o quê? Eles fazem aquele garimpo que você viu, é CGI, aquilo não existe. Aquilo é um terreno que eles jogaram brita para pouso de helicóptero do Ibama. Aí eles fizeram tudo no computador. Eu acho assim do caralho, porque é massa. Porque, assim, Brasil, você fala Brasil, você acha que a gente tá muito atrasado. Mas se pegar até novela da Globo, a maioria das novelas da Globo hoje é CGI. E você fala assim, impossível, a Globo ainda constrói cenário. Não constrói. Mano, agora... metade do cenário, o resto é plano verde de fundo. É do caralho. Pra ser sincero com você, eu acho que o problema do Brasil eu acho não que é são roteiro. Os grandes estúdios, sabe? Porque, tipo, a gente tem estúdio que a gente sabe que é capaz de fazer umas produções legais. Eu acho que o nosso problema é incentivo. Não só com... Tipo assim, as grandes produtoras até que não. Se bem que a gente tá vendo o Globoplay já tá dando seus passos aí com essas produções independentes, fugindo dessa área de novela. A Globoplay, não, como é do Grupo Globo, e a Globo faz... tem a área de finanças e tem a área de produção. Mas a produtora mesmo, Globo Filmes, ela investe pesado. Mas você vê que tipo, tá tudo muito nichado em humor. Pelo menos as produções da Globo. Em humor ou então em drama. Aí você vê que a Netflix, pelo menos produzindo, você vê que ela já fugiu pra parada de ficção, fantasia. E a gente não tá acostumado a ver isso nas produções da Globo. A gente tá mais acostumado com drama, com novela. E eu acho que pro produtor menor também falta incentivo. Eu digo que a Coreia, e até mesmo a Índia, mano, eu sou apaixonado com a ousadia de Bollywood. São, tipo assim, são mercados pequenos, mas eles são ousados, cara. E eles recebem incentivo. A Coreia, principalmente, explodiu nos últimos anos. A Coreia tem incentivo governamental porque o governo incentiva. Eles meteram grana lá. No começo era flop, né? Tinha uma parada muito romântica e tal. O cara meteram o louco, mano. Foda-se se vocês vão gostar e tal. E hoje eles estão distribuindo para mercados internacionais. E os doramas, eles, tipo, atingiram um sucesso a nível global. É porque, assim, é difícil falar de cinema sem tocar no mundo geek. Sem tocar em DC, Marvel, efeito especial. É difícil. Fica complicado pra gente. E justamente por a gente não saber muito bem, que a gente foi lá e convidou Wagner Tristão, né, que é professor de cinema e audiovisual lá na UFSB, para poder falar sobre o cinema de bordas. Esse é o Homo Sapiens Sapiens de hoje. O cinema ele já nasce como uma arte tecnológica, né? Se a gente pensar no próprio modernismo ou na Revolução Industrial, que está meio por trás do aparecimento do cinema. Então essas tecnologias elas vão sendo incorporadas no decorrer da história do cinema e isso vai alterando as características e linguagens do próprio cinema, né?
Então, se a gente pega a própria questão de montagem ou bitola mesmo, do tamanho dos filmes, do tamanho das câmeras, que quanto menor a câmera, mais mobilidade você dá, né? Então você consegue fazer mais, enfim, mais travelings, mais planos movidos mesmo de câmera. Essa diminuição da câmera, eu acho que vai ser uma... Hoje em dia, se a gente pega, por exemplo, o celular, você consegue uma mobilidade, pontos de vista que até então não era muito comum no cinema, né? Mas a gente pode falar também de cores, como é que a inserção de cores modificou o cinema e cria até essa colorimetria, vira um ponto especial da direção de arte, isso, né? Ou se a gente pegar, por exemplo, efeitos de câmera ou 3D, tipo, quando a gente insere o 3D no cinema, então isso afeta os filmes com o aparecimento de muito mais tomadas, com a impressão que você está entrando no filme, né? Então tem vários filmes que vão fazer o uso disso, logo assim que é inventada essa tecnologia. Isso acaba sendo incorporado e modificando um pouco a própria forma de produção mesmo, né? Se a gente pega, por exemplo, o digital e a possibilidade de montagem, facilidade de montagem que o digital promove, você vai ter filmes cada vez mais ágeis, mais rápidos e com muito mais cortes e com muito mais efeitos também, né? Acaba que há essa possibilidade também de utilização de mais cortes e efeitos. É engraçado que às vezes não aparece, né, os cortes. A gente pode também utilizar o digital para falsear uma cena contínua, né? Então a gente, nos últimos anos, tem alguns festivais que têm dado muita alusão a essa forma de cinema de plano sequência contínuo, né? Então você não vê o corte, então parece que é a mesma cena e nunca há o corte, mas devido a essas trucagens digitais, né? O caso do alemão, que vai proporcionar, vai meio que inserir um pouco essa narrativa um pouco mais de terror, não terror, né? Talvez um suspense, enfim, um terror incipiente, assim, né? Muito menos explícito que hoje em dia. A gente pode dizer que talvez surja com o expressionismo alemão, ou no caso russo, a própria montagem mesmo, que ela vai ser mais discutida, mas que hoje em dia talvez influencia muito, talvez mais o cinema de autor, porque acaba que surgem coisas um pouco mais complexas, um pouco mais complicadas para salas de cinema comercial, né? Então, às vezes, são filmes um pouco mais de difícil compreensão. No caso do francês, parece que esse impressionismo, ele meio que deixou um pouco, parece que já passou, você não tem muitas influências atualmente. Imagina, talvez na Itália, que teve o neorrealismo italiano, que foi uma coisa que marca um pouco essa criação de um filme feito com condições mais precárias, mais naturalistas, por assim dizer, né? Então você tem não atores, você tem filmagens ao ar livre, acaba influenciando também até o estilo mais documentário, né? Esse estilo mais documental de se fazer filmes. No caso dos Estados Unidos, talvez a linearidade, uma continuidade maior das cenas, talvez fica mais... que eu estava falando do russo. O russo tem essa coisa da montagem, mas por outro lado você tem alguns cineastas que já não utilizam, né? Tipo um Tarkovsky da vida, que é muito mais com um plano de sequência, são cinemas mais lentos, né? Hoje em dia tem até um gênero de cinema também novo, assim, né? Que é esse slow cinema, né? Que é um cinema mais devagar, que não tem muitos cortes, que não tem muitos movimentos de câmera. No caso do cinema americano, talvez seja mais fácil de perceber, porque todo o modo de vida acaba que ele é um pouco moldado por isso, né? Então, se a gente pega, sei lá, até os nossos padrões mesmo, ou padrões estéticos, ou objetos, ou mercadoria, ou bens de consumo em geral, nós somos muito influenciados pelo que a gente vê nos filmes, né? No caso de outras, de russa, alemã, francesa, aí talvez seja um pouco mais difícil de conseguir perceber, eu acho, mas principalmente também porque se a gente pegar as salas de cinema que tem na cidade, que tem aqui em Teixeira, a gente percebe que
quase que a totalidade dos filmes são americanos, né? Então é difícil você ver também filmes de outras regiões. Tá, a gente pode falar também de outras plataformas, né? Você tem streaming, você tem a própria televisão mesmo, né? No caso da televisão também acho que difícil, né? Assistir filmes que não sejam dos Estados Unidos, né? Acaba que você tem uma janela muito pequena para outras nacionalidades. Na internet, por outro lado, você tem a possibilidade de todos os filmes, de todas as nacionalidades, mas também fica também a dificuldade de se buscar ou de saber sobre, né? Então, parece que a gente já carrega um pouco essa curiosidade ou essa lógica do cinema dos Estados Unidos, né? Então, até na forma de perceber a atuação, de perceber as câmeras, de perceber até cores mesmo, né? A gente já fica mais acostumado com isso e às vezes quando a gente vai ver cinema de outros lugares pode até parecer um pouco estranho pra gente, esse filme tá mal feito, ou esse ator atua mal, mas na verdade são outros tipos de atuações e outros tipos de imagem, né? Que a gente não tá tão acostumado, né? Ao largo da história do cinema, você tem essas produções que não estão no mainstream, e que dependendo da época vai sendo chamado enfim, tem várias denominações, né? Mas nos 60 você tinha o cinema marginal, claro que tinha algumas características próprias, né? Você tinha baixo orçamento, você tinha baixos recursos até, né? Tanto técnico quanto de equipamentos mesmo. Já no caso do cinema de bordas, você tem produções fora do eixo também, mas muitas vezes produzidas, construídas a partir de recursos facilitados pelo digital, né? Então a gente pode falar, por exemplo, de efeitos especiais que ficam mais fáceis de serem construídos, ou de montagem, de efeitos de câmera, a própria câmera, né? Hoje em dia é muito mais fácil você gravar, mais fácil você ter celulares com câmeras boas e boa definição, então se tornou uma linguagem muito mais acessível, né? O cinema ele é possível ser realizado sem grandes orçamentos, né? E aí o cinema de bordas ele vai ser basicamente esse cinema realizado fora do centro, né? Fora do eixo, geralmente produzido por autodidatas ou por pessoas que estudam que conhecem um pouco da linguagem a partir do que vê, que é justamente essa influência, né, de cinemas estrangeiros. E aí, no caso, eu acho que o cinema de bordas, a fonte principal vai ser o cinema estadunidense, né, que a gente tem essa questão de efeitos, essa questão de narrativa mesmo, espetaculares, uma coisa mais grandiosa, né? Então, esse tipo de cinema ele vai ser uma forma de atualização, podemos dizer assim, do cinema marginal dos 60, né? Então, que você tinha pessoas que faziam com o que tinha à mão, só que hoje em dia as ferramentas que se tem à mão são muito mais fáceis de ser utilizadas e possibilitam uma infinidade de recursos, né? Qualquer efeito fica muito mais fácil de ser realizado. Você tem algumas produções indígenas que estão ganhando até prêmios, que estão rodando bastante em festivais. Você tem produções cada vez maior de mulheres, de negros. Então, você tem uma multiplicidade, parece que está crescendo muito esses outros atores, né, que até então eram marginalizados da imagem em movimento, né? Você não tinha grandes produções. Hoje em dia fica mais fácil de se ver essas produções, de se ver pessoas, de ver essas representações nas telas, né? E em plataformas de streaming e do que for, né? Você tem também um número cada vez maior de cursos de cinema, de oficinas, então vai ampliando a democratização, o acesso, e tem canais de internet que mostram cada vez mais, né? Então eu acho que dá para assistir muito o que está sendo feito em cada local, né?
passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Boa! Pra realizar seu sonho, poupe, comece com 30. Abra uma poupança Bamerindos, poupe, poupe, que o dinheiro pinta. É a poupança Bamerindos. Me poupe na poupança Bamerindos. Viaje bem, viaje bastante. Céu azul. Viaje bem, viaje bastante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Vão e vasque, céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, com quem gosta de voar. A vasque abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje Vaspi. E voltamos do nosso break. Agora nós vamos para uma lista que Andrew falou que eu tinha que falar que esses filmes eram bons. Exceto o meu, que eu sei que é bom. O resto não são tão bons. Deixa de ser cruel. Tá tudo disponível no YouTube, galera. É bom assim, eu assisti os trailers. É, cara. Alguns são legaisinhos. O meu é massa. O restante é... Enfim. Merci Otários. Bom. Tá A Noite do Chupa-Cabra. Bom também. Uma pérola da internet. O Homem Sem Lei. Bom também. Depois do fim, porque não é antes do começo. Parei, mano, eu vou parar. Para de usar os filmes dos caras, bicho. Tem premiação pra isso aí. É Depois do Fim o nome do filme, tá, galera? Se vocês quiserem assistir, só procurar no YouTube. E uma obra de arte que também está no YouTube, que é Gabaverso, A Era de Incandressa. Você esqueceu de falar Uma Noite com o Kid Bengala, Brasileirinhas, tem esses também. Tá, é. Ah, não. Não, esses não. Caralho, mano. Aí, esses não. Essa foi de fuder. Essa Brasileirinhas não. foi de fuder. Essa é ruim. Não esquece. O cara da edição, tira isso daí, pelo amor de Deus. Você pode encontrar esses que ele falou no Xvideos. Não, bicho, não fala, bicho. Não pode, não. Você pode encontrar esse material no X. Não faz isso, não. Tira isso daí, gente. Agora eu vou falar sério. Vou falar de coisa séria. Porque assim... Coisa séria. Porque assim, o que acontece? Eu até tentei ir atrás do pessoal do Merci Otários, porque eu assisti. Eu fui na Premiere. Né? Eu fui na pré-estreia e na estreia. Eu não tinha dublado, né? Não tinha traduzido, era só em português mesmo. Então eu fui lá assistir, né, o Merci Otários 3, porque eu cheguei na cidade, tava já no Merci Otários 3, cheguei um pouquinho defasado, 2 anos de antecedência, né, da trilogia. E aí eu tentei ir atrás do diretor, não consegui. Tentei ir atrás de artistas que fizeram parte, não consegui. Mas aí eu lembrei que aqui em Teixeira teve, até dentro da UFSB, teve amostra de filme profissional mesmo, de bordas, mas profissional. Pegaram aquela trambolho de câmera gigante da UFSB, da Panasonic, de tudo em japonês e coreano, não tem nada em português. Né? Um sofrimento. Os botões que tinha era em inglês, eu peguei uma vez aquela câmera, eu apanhei. Mas tipo assim, a galera foi lá, se juntou e fez um roteiro. Né? Se não me falha a memória, o cara que fez o roteiro e fez a direção, né, gravou e tudo mais, hoje está estudando em Porto Seguro, eu só esqueci o nome dele, mas a gente trouxe, né, uma das personas que participaram desse filme, que é a Jane, né, e ela vai ser entrevistada pela Roberta no quadro Direto de Vênus. Hoje, Direto de Vênus, com Jane Inácio, que atuou no curta Primavera dos Povos, se trata de uma produção audiovisual e musical que aborda assuntos relacionados à intolerância em ocorrência nas últimas décadas. Foi produzido e dirigido por Miqueias Queiroz. Jane, como você se preparou para esse filme? Bom, tipo assim, foi assim, né? O Miqueias chegou com a proposta, eu achei incrível.
né? E chegou e falou assim, vai ser assim, a gente precisa de você pra isso aqui, eu vou arrumar um figurino, a gente vai pra tais locais pra gravar, né? Porque teve a gravação no mato, que foi ali num terreno que ele é da Suzana, e teve aqui na UFSB, que foi na sala de laboratório de corpo. Né? Então, dias diferentes, né? No dia lá da gravação no mato lá. Foi vestir a roupa, a gente se locomoveu lá, e aí lá aquela preparação de tipo assim, das indicações de que era para fazer com a ação, e depois eles iam editar, colocar os áudios por cima, né? Fazer, enfim. E aí fui lá, fiz o que eles falaram pra fazer, a gente fez foto, teve uma perseguição também, que foi bem legal. Eu acabei me machucando também ali no mato também. Então a preparação foi mais essa de, tipo assim, projetar o sentimento para os momentos de pânico, sabe? Para os momentos de que eu tinha que passar a mensagem que eles queriam que eu passasse. E aqui na sala da UFSB também, aquela coisa de interpretar o papel, de pensar na projeção do sentimento. O seu papel no filme foi desafiador? Bom, eu acredito que sim. Inclusive por não ter feito nada assim antes, foi a primeira vez. Eu me aventurei, assim, foi divertido pra mim, sabe, participar desse projeto. E eu acho que o mais desafiador pra mim foi a qualidade das projeções, a qualidade das emoções, a qualidade dos movimentos que eu tinha que estar efetuando ali. Mas foi super divertido, a gente se divertiu, a gente se jogou e foi muito legal. A sua personagem foi criada num roteiro específico ou você teve influência no enredo? Então, a Primavera, né, ela tinha todo um enredo baseado nas composições de Miqueias. Né? Então, Miqueias que chegou com o personagem propondo pra mim, tal, tudo certinho, pronto. Já tinha quem ia ser quem, né, em relação aos outros atores e tudo mais. Então eu não tive assim a autonomia de decidir o que fazer muito. Eu só sabia mais ou menos como que era um conceito, o que as coisas iam significando, porque tinha a representatividade das de mulheres pretas, né? Tinha eu ali enquanto corpo político, interpretando aquele papel que eles queriam que conectasse com a música, que conectasse com a narrativa que eles estavam querendo trazer. E eu acho que eu alcancei essas propostas e foi dando certo. Jane, quando você atuou no filme, você sabia que se tratava de um filme de bordas? Bom, na verdade eu não sabia que se tratava de um filme de bordas, né? Eu até então não tinha muito consentimento sobre esse conceito bordas. Na verdade a gente trabalhou assim em um período pós Conexão Cultura, né? Então estava todo mundo muito ágil ainda em questão dessas produções artísticas no campus. E inclusive a gente teve apoio de carro para transportar a gente para local de cena, né? Teve figurino, né? Então eu achava que era mais um projeto assim para eventos acadêmicos, para exposição em algum evento assim, em outra universidade, alguma competição, algum concurso. Né? Eu achava que o intuito era um pouco assim. Jane, como você lidou com as cenas intensas? As cenas mais intensas, na minha opinião, foram as cenas... Foram duas cenas, né? Mas o que eu achei de intenso... As duas cenas foram intensas, mas o que eu achei foi o seguinte. Na cena em sala, né, aqui na universidade, teve a questão do carrasco, né? A minha interação com o carrasco, o cobrir a cabeça do carrasco, domar o carrasco. Eu, enquanto um corpo pequeno, perto daquele ser maior, né? Aquele ser que representava um corpo diferente do meu, inclusive. Né? Então, ali foi desafiador justamente por essa questão de trabalhar com um colega, de atuar junto com um colega, de tentar ponderar ou não saber, ou indo naquela proposta, né, interagir com esse outro corpo da forma que era necessário, daquela forma de domar, daquela, sabe? Então aí foi desafiador e intenso, né, essa parte. E lá no mato a cena foi intensa justamente
pela questão da perseguição, da projeção do sentimento, como eu já falei, só que projetar como? Né? Projetando assim, quando a gente entra em ansiedade ou ataque de pânico, ou quando a gente corre, a gente ofega, né? A nossa postura muda. Então, toda essa situação foi desafiadora, né? E olhar para o lado, não olhar para a câmera, e ir para frente, não cair no chão, né? E ter que driblar ali todos os galhos no chão e buraco, enfim. E aí tem um momento que o colega chega até você, que tá te perseguindo, e aí eu cheguei a, se não me engano, bater a cabeça numa árvore, né? Mas deu tudo certo, ficou ótimo no vídeo. Jane, você tem uma dica, uma ideia, uma referência, um centro de umbanda, um centro espírita para indicar de como a pessoa pode se especializar para atuar? Bom, primeiro, pesquisar bastante, referências, né, leitura, artistas que te inspiram. Segundo, não ter vergonha. Não ter vergonha porque em cena você tem ali as suas 4 paredes, o público tá lá. Não olhar para as pessoas é interessante também, você se concentrar ali no seu texto, no seu roteiro. E não ter medo. Sabe, se jogar. Muito obrigado à nossa correspondente Roberta, a nossa eterna professora Roberta. Tô zoando, Roberta. Não farei isso novamente, eu sei que você vai me dar um sermão. E a nossa convidada Jane, um salve por aí. A nossa primeira entrevistada no Nerdmus. E ela é a nossa primeira nerdmundiana oficial entrevistada aqui. Vamos para as notícias de ontem. Opinião impopular. Quantumania tem a pior bilheteria da trilogia do Homem-Formiga, de acordo com a Variety. Quantumania atualmente arrecadou apenas 470 milhões de dólares em vendas de ingressos em todo o mundo. A arrecadação desacelerou significativamente e o filme está prestes a sair de cartaz. Flopou. O pior filme brasileiro é melhor que o melhor filme do Homem-Formiga. Será? Não tem erro. Não tem erro. Como é que é aquele do Leandro Hassum? Esqueci o nome. O Presidente Honesto. Aquele já é melhor do que o... Já é melhor que o do Marvel. Já é melhor. O Presidente Honesto é melhor. Opinião impopular. O protagonista de Shazam, Fúria dos Deuses, Zachary Levi, implorou para que as pessoas assistam o filme. Tadinho, galera. Parece até brincadeira, mas a estreia do filme foi muito, mas muito... Sabe, o chão vai tipo assim, o Tártaro, o 7º nível abaixo do Tártaro. Isso aí foi o nível do filme. Muito abaixo do esperado e pode não, cara, vai trazer prejuízos para Warner Bros., que é a detentora dos direitos do universo DC nos cinemas. Quem diria, hein? Quem diria? Parece que só dá dinheiro, essa família que dá dinheiro só do Vin Diesel quando se trata de Velozes e Furiosos. De resto... Cara, mas eu acho que isso aqui, em muito, é culpa do Slav, que é o novo CEO lá da Warner, que o cara cortou o marketing todo, mano. Tá queimado, a DC tá queimada. Queimado. O filme não teve marketing nenhum, mano. Não teve. Ninguém tava sabendo que esse filme. Eles pegaram e falaram, porra, bora mandar pra Flash. O anterior, o Shazam 1 foi bom pra caramba, foi bem divulgado. E olha que, terminou, acabou de terminar a Guerra Infinita pra cara Shazam. Exatamente, e tipo assim... Foi aquela coisa, né? Capitã Marvel, Shazam, no mesmo período, estavam bem próximos ali também. Foi complicado. Tadinho. Foi, muita concorrência, galera. Dessa vez não teve tanta concorrência, não uma concorrência digna, né? Porque uma Formiga foi lixoso. Aquele Modok lá. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, não. Cabeça de Shark Boy lá. Eu ia falar cabeça de... Meu Deus do céu, aquele desodorante Rolon, Rexona, Herbíssimo, aquele que é uma pasta, não sei se você já viu no supermercado, tem uma pasta já, assim, desodorante Herbíssimo. Aquela parada vira uma casca quando você parar no sovaco. Ele é muito bom, Herbíssimo é muito bom, mamãe usa. Meus pais usam também, mas eu não uso não. Não, quando eu passo aquela parada, eu prefiro Rexona. Faz um caroço na minha axila, inflama. Opinião impopular.
A Warner, galera, completou 100 anos de fundação, agora no dia 4 de abril. A nossa querida Warner Bros., que está quase falindo depois de comprar a Discovery. E agora... Não, é a Discovery que comprou a Warner. A Warner é da AT&T. A Discovery falou que comprou a AT&T e se tornou o maior conglomerado de mídia da América. E aí a AT&T, eles compraram a Warner, cara? Não foi o contrário, não? Não, a AT&T comprou a Warner, já tem tempo já. É a isso Warner aí, eu tava ligado. A AT&T comprou a Warner e aí a Discovery foi lá e comprou a AT&T. Ah lá, é uma suruba desgraçada. Cara, é isso aí. É um triângulo Mas amoroso parabéns. de 3 empresas gigantescas, mas que estão aí passando sufoco, e agora a gente tem produções da DC no Amazon Prime Video e produções também da Warner que foram de volta para Netflix, e tá uma bagunça. Inclusive produções que já estavam combinadas para estrearem no streaming da Warner, né, o HBO Max. O Batgirl foi cancelado. Que era Visual a Arts animação do Batman vai agora pro Amazon Prime Video. Nossa Senhora. Ou seja, novamente a gente vai ter a DC fragmentada em vários serviços de streaming. A DC tá fazendo o que a Marvel fez lá no passado, distribuindo pra todo mundo. Foi pra Exatamente. Fox, foi pra Paramount, foi pra todo mundo. Exatamente. Mas, querendo ou não, parabéns aí, Warner Bros. Sua gestão com a DC tá péssima? Tá horrorosa. Mas os efeitos especiais e visuais, o CGI, é melhor do que a da Marvel. É mais decente, galera. Aquele doutor Destino do Adão Negro, perfeito. 1000-0 em Doutor Estranho. Ficou perfeito. Ele só foi nerfado, isso me incomodou um pouco. Ele foi nerfado. Ele foi muito nerfado ali. Ele bota no chão o Superman, bicho. Com certeza, cara, é magia. Bota Superman no chão vulnerável à Superman. magia. Assim, querendo ou não, você tem aí uma grande empresa, que é a Warner Bros., fez 100 anos. Pra quem não sabe, a Warner Bros. É detentora, fez o Harry Potter, bicho. Harry Potter. Senhor dos Anéis, Senhor cara. dos Anéis. Então, tipo assim, a gente tem franquias poderosíssimas se na não me mão engano, da aquele que eu Warner. adoro assistir, que é As Crônicas, não. Como é que é? Os Segredos, As Crônicas de Spiderwick. Bom pra caramba. A gente tem muitas E na franquias de Netflix? peso. E, tipo assim, diferente de outras empresas que a gente tem produções grandes e populares, na Warner a gente tem muito Oscar, a gente tem produções memoráveis. Então, tipo assim, a gente tem uma parada mais, digamos assim, mais grandiosa em todos os sentidos. Não é só popularidade, a gente tem franquia ali de nome, cara, de renome. Ben 10, cara, pelo amor de Deus. Só Ben 10 ali já estava a Warner inteira. Super Choque, bicho. É desenho de Super Choque. Cara, temos um vazamento aí que foi bem legal. Estão sussurrando no Twitter, e pessoas que vazam filmes dessas empresas grandes aí. Eu esqueci o nome do cara, mano. Que estão produzindo um filme do Ben 10 em live action. E que a Warner tem planos. Quer dizer, eles desejam meter o Ben 10 dentro do universo da DC para se tornar um personagem oficial da DC. Eu acho interessante. Ele tem um universo amplo. Eu sou muito fã de Ben 10. Mas eu acho que de repente não seria muito legal misturar o universo próprio dele com a DC. Mas um crossover seria muito legal. E acrescenta demais nas franquias. Tipo o Super Choque Liga da Justiça. Bom pra caramba. Mas a diferença é que o Super Choque já é da própria universo da DC. O Ben 10 não é. Ele tem um universo próprio. Porque na verdade o Super Choque entrou, né, no universo. Porque ele não era de outra empresa. Mas tipo, ele foi foi comprado há muito tempo. Então, tipo assim, as pessoas já estão habituadas. Tipo Shazam, que era Capitão Marvel e DBO. E tipo assim, o Super Choque, o universo dele, digamos assim, o que é explorado é aquela paradinha de salvar a cidade. Ben 10 você vê uma parada a nível galáxia. Aí você já encontraria algumas incoerências pra jogar ele com a DC. É o Guardião da Galáxia mesmo, é o Ben 10, é o Guardião da Galáxia. Os encanadores, tecnicamente, é os Vingadores, né? É quase isso. Ele meio que criou a própria Liga da Justiça ali com a Gwen e tal. Por aí. Ben 10.000, porra. A Nudita, bom pra caramba. Inclusive, saudades do SBT, Saudades, bons tempos. Bom, e é isso, né? A gente falou pra caramba. Ainda bem que você não falou aquela palavra. Eu preciso soltar spoiler. Querido Gabo não gosta que fala pra caralho. Pra mim é caralho, mano. É só isso. Caralho é perfeito do jeito que ele é. Sem adicionar substantivo. Quer dizer, substantivo não. Porra, como é aquelas palavras. Sai do caralho, porra. Preposições. Não precisa de preposições, nem conjunções, nem nada. Caralho. Pronto. Sentiu a paz? O desabafo? Galera, a gente falou muito
bastante mesmo sobre cinema, sobre filme, falamos do filme que tá em cartaz, falamos de polêmica do cinema, mas esse é só o primeiro episódio do Nerdmus. No próximo episódio, eu queria falar sobre música, mas eu sei que o assunto mais interessante vai ser falar sobre Minecraft. Vamos falar sobre Minecraft, o melhor jogo da galáxia. Porque eu quero entender por que você coloca o bloco na frente de outro bloco e ele não cai. A física não funciona no Minecraft, vai ser discutido esse assunto pra outro episódio. É o charme do jogo, mano. Esse só aqueles pixels gigantes, chega da tesão. Horrível, Minecraft é perfeito. Depois do Ray Tracing melhorou. A simplicidade de Minecraft depois do Ray Tracing é o que dá graça ao jogo, cara. Minecraft agradeça a Nvidia. Aquela trilha sonora é maravilhosa. Aquelas músicas de elevador. Vai ser polêmico. A engenharia, a ciência. O próximo episódio vai ser polêmico. Mas, galera, foi muito bom tá aqui. A gente agradece a André por forçar a gente a fazer esse trabalho de podcast. A gente descobriu um certo talento aqui com isso. É a minha estreia. O Andrew, não, ele já é profissional, mas é a minha estreia. Eu já tô na área há uns anos. Agradecer principalmente a Leonardo Amaral, o cara que fez a porra acontecer, entendeu? Estamos aqui no estúdio, fez áreas e pesares para isso aqui acontecer. E veio aqui agora há pouco também para poder dar um oi, ver como é que tava rolando. Ele é o dono do equipamento, da porra toda. Agradecer vocês por estar aqui adorando esse episódio, porque não tem como não adorar, gente. Cara, vocês gostaram. Comentem o que vocês acharam. Gostou, porra. Se vocês não gostaram, vocês estão por causa do caralho. Não fale isso, não. Comentem aqui o que vocês acharam do episódio. Segue a gente, Deixa aquele like insanaço aí, curtida. tá? Pode clicar 7 vezes, não. 8 vezes, metralha aí o botão até quebrar o mouse. Ou até quebrar a sua tela. E não deixe de compartilhar pro amiguinho, hein? Não deixe de compartilhar pro amiguinho. Isso aí, galera. Tchau, Nerdmudianos. Cruz. E até a próxima viagem. Eu sou Nerdmus. Pelos poderes de Grayskull.